Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração. Hoje nós tivemos já uma grata surpresa, não é? Ouvindo aqui o seu Henrique, que nos brindou com 3 canções muito bonitas. E sejam bem-vindos. Gisele, primeira vez que está vindo. Tem mais alguém pela primeira vez? A senhora, seja bem-vinda. E tem a outra moça, a Gisele, e o seu nome? Cleusa. Cleusa, é. Muito bom. E hoje também nós temos a felicidade de ouvir a nossa irmã Marlene, né? Prata da casa, que vai explanar sobre o tema Ninguém Voltou para Contar. Essa expressão é muito usada, muitas pessoas, né, dizem, eu não acredito, né, na reencarnação, eu não acredito em nada da vida do lado de lá, porque nunca ninguém voltou para contar, né? Mas a Marlene vai depois colocar isso muito bem aqui para todos nós, né? E antes de nós iniciarmos, eu queria dar alguns recados, dentre eles que a semana que vem, no dia 7 e 8 de maio, quarta e quinta-feira, né, na semana que antecede o Dia das Mães, que vai ser no dia 11 de maio, né, segundo domingo do mês, nós vamos estar presentes no Centro do Professorado Paulista, na rua Joaquim da Silva Marta, 2959, no Jardim Brasil, das 14 às 21 horas, os 2 dias, trabalhando em benefício da nossa casa de oração, do Cantinho do Idoso de Piratininga, e nós estamos então estendendo o convite, a participação nesse evento,
que é a Sexta-feira Arte, para todos que estão aqui presentes e os ouvintes todos, não é, que vão poder assistir a palestra também dos seus lares. E a gente pede que vocês divulguem também, ajudem na divulgação, porque nós vamos ter a abertura com o coral feminino do CPP, porque o CPP está completando 95 anos de existência. É a associação mais antiga do estado de São Paulo e sempre lutando em prol da educação, dos professores, enfim, de todo o magistério. E nessa comemoração nós vamos também estar presentes. Lá vai ter a apresentação do coral, vai ter a apresentação de um grupo de Tai Chi Chuan. Nós vamos ter vários palestrantes, entre eles a nossa amiga a doutora Renata Fabiani, que juntamente com o tenor Carlos Herrera vai discorrer sobre o tema Os Três Franciscos. Quer dizer, o Francisco, São Francisco, Francisco Cândido Xavier e o Papa Francisco. Eu acredito que vai ser uma tarde memorável. Depois dela, nós teremos também a presença do Dr. Ubirajara Maitinger, que vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós teremos exibição de karatê, nós teremos uma homenagem póstuma a alguns funcionários e colegas do CPP que desencarnaram e, finalmente, a apresentação do coral do Chico Xavier. Tudo isso na quarta-feira. Na quinta-feira, nós também teremos um grupo de dança da Cris Lopes, palestra sobre o amor que nós temos que ter com os autistas, como cuidar dos autistas, sobre educação financeira e também um sorteio de prêmios, né? Terminando naturalmente com uma apresentação musical, uma dança dos professores que fazem dança lá no CPP. E tudo isso junto com o nosso artesanato muito bem construído pela nossa irmã Cleusa, pela Maria Helena e todos que colaboram aqui na casa. E a gastronomia, teremos mini pizza brotinho, pastéis, teremos suco, banoffee e quem quiser colaborar, quiser ajudar, e o senhor Henrique vai estar lá no som, não é? Então, agora nós já sabemos que ele canta. Agora está perdido. E então todos que puderem colaborar conosco, que quiserem trabalhar, nos auxiliar lá, estão convidados e a gente agradece muito a presença de todos, tá bom? Vamos então agora, embora ele já tenha feito a prece de Francisco, né, a oração, nós vamos fazer um Pai Nosso para iniciar o trabalho de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Assim seja. Marlene. Vou controlar minha voz, né? Porque não tenho hábito de falar em microfone, porque fui professora. E o professor, ele fala alto, fala muito, né? O professor fala muito e fala alto. Então, nós falamos para até uma centena de alunos sem microfone.
Então, vou fazer o possível para controlar a minha voz e não ficar tão cansativo, muito alta, que acaba atrapalhando. Então, meu boa noite, repetindo aqueles a quem eu já dei, boa noite. Aqueles que chegaram após, meu boa noite, agradecendo a presença de vocês aqui, porque como nós sabemos, nada é por acaso. Até o motivo de eu estar aqui hoje, que eu não sou palestrante, né? Sou aqui do A Serviço do Mestre. O primeiro ano que eu vim aqui foi em 1987. E depois fiquei algum tempo afastada, só cuidando da parte material, muito trabalho, né? Muito estudo por conta do meu trabalho remunerado. E aí eu me aposentei, né? Me aposentei do SES em 2017 e do Estado em 2022. E aí eu falei, agora eu não vou fazer mais nada por dinheiro. Então, eu não faço mais nada hoje por dinheiro, realmente. Eu colaboro, poderia até fazer mais, mas eu faço aquilo que está ao meu alcance e de acordo comigo, porque cada um faz aquilo que pode e que está preparado para fazer, mas que é feito de coração, né? Então, essa casa tem me acolheu desde 1987, lá se vão quase, né, muitos anos, né? Isso, quase 50 anos, né? Então, a Neuza, né, que eu falo, a Neuza é minha... é meu exemplo, né? Eu falo assim, não aprendi ainda, mas eu chego lá. E falando do dia de hoje, eu tô convidando palestrantes para vir aqui neste ano de 2025. E chegou no dia 2 de maio, não encontrei ninguém. Todo mundo dizia assim, eu vou viajar, eu não posso, esse semestre eu não estou fazendo, porque tem problema por causa de trabalho, viagem. Alguns, né, que eu tentei, que eu convidei, não puderam vir. De repente veio na minha ideia o título de hoje. Então eu acho que a espiritualidade não brinca, nada é por acaso. Eles queriam que eu falasse sobre isso. E por que eles querem que eu fale sobre isso? Porque eu estou batendo muito nessa tecla de que nós não conhecemos direito a doutrina espírita. Então eles devem ter pensado, bom, se você está incomodada com isso, vá lá e dê seu recado. Porque não tem outra explicação. Aí eu pensei, não, vou falar de alguma coisa para as pessoas refletirem. Esse de ninguém voltou para contar não é um tema para reflexão. Voltava na minha cabeça, ninguém voltou para contar. Tentei assim, durante isso daí já faz uns 2 meses, né? Então tentei fazer um outro tipo de discorrer sobre um outro tema, mas esse sempre voltava à minha cabeça. Então acho que a espiritualidade está atenta conosco e principalmente comigo, como eu sou uma pessoa muito crítica e sou muito incisiva nas coisas que eu acredito, que eu penso e que eu acho que deve ser, eles me deram a oportunidade de dar o meu recado. Então, todo baseado na doutrina espírita, para aqueles que não conhecem e para nós que estamos na caminhada faz tempo, mas que às vezes precisamos ser lembrados de muita coisa. Aliás, todos os companheiros que vêm aqui fazer uma palestra, dar o seu recado, serve para mim. Todos os temas, todos os assuntos, enquanto as pessoas estão falando, eu estou lá refletindo, me analisando. Então nós sabemos, nós ainda complicamos tudo. A doutrina espírita, ela é simples, porque ela fala tudo aberto e tudo de forma, além de ser claro, é simples. Nós é que complicamos tudo. Por quê? Porque
cristão. Os ensinamentos de Cristo, que também foram simples. Jesus não complicou nada. Ele falou de forma para a turma daquela época, né, para o pessoal daquela época. Os apóstolos eram pessoas do povo, pessoas como nós, com seus defeitos, suas qualidades, seus enganos, né? De jogar para o alto, como nós costumamos fazer. Eles faziam tudo isso. E Jesus teve a paciência de conduzi-los e de transformá-los em homens que poderiam levar a sua palavra para a humanidade para sempre. Tanto que as palavras de Jesus, depois no nosso calendário, né? Que o nosso calendário tem calendários diferentes. O nosso calendário juliano é de 2025 hoje após Cristo, né? É antes e depois de Cristo. Ele está atualíssimo. Nós mudamos muito pouco. Nós mudamos pouquíssimo. E tudo a gente complica. Mas nós que estamos aqui reunidos hoje, já estamos um passinho à frente. Por quê? Aqueles dogmas, né? Aquela fé cega, para nós não adianta mais. Não nos convence mais. Nós queremos alguma coisa que nos mostre a realidade. Então eu vou ler aqui a introdução que eu fiz para vocês, né? Para nós não nos perdermos no caminho. Quando o tema da conversa, né, fora dos círculos espíritas, quando o tema da nossa conversa, em reuniões sociais, na família, né, nos almoços da família, que tem pessoas de todas as religiões, né, lógico, se surgiu a conversa vida após a morte, sempre tem alguém lá que diz: ninguém voltou para contar. Eu acho que todos vocês já ouviram essa frase em algum momento, em algum lugar. Só que voltaram sim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Muitos voltam e continuam voltando para nos contar suas experiências no mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, encontraremos comunicações de espíritos em diversas situações, bem-sucedidas ou em sofrimento. Porque não é porque nós desencarnamos que nós vamos mudar de condição, nós continuaremos sendo nós. Nós somos individualidades. E não importa onde nós estivermos, nós vamos ser o que somos. A diferença é que aqui na Terra, nós colocamos às vezes um verniz, né? A gente faz de conta, a gente se arruma. Então aqui na Terra, nós temos vários artifícios. Na espiritualidade não. Será nós conosco mesmos. E aí é que a coisa complica. Porque tudo que fizemos aqui está registrado em nossa consciência. E a partir do momento que nós estivermos lá, nós seremos somente consciência. Aí não tem como fugir de nós mesmos, né? Então a doutrina espírita, além do seu caráter moral, filosófico e religioso, também é consoladora. Por quê? Você vai errar muito. Você não quer errar, mas você erra. Você cai o tempo todo, você fala: nossa, eu estava indo tão bem, de repente você dá um escorregão e pronto. Mas está tudo bem, a espiritualidade fala para nós: está tudo bem. Não precisa se martirizar por isso. Jesus, quando esteve na Terra, a primeira coisa que ele perguntava às pessoas que queriam a sua ajuda, né, que as pessoas falavam os milagres, né? Jesus sempre perguntou: o que queres que eu faça? Ele nunca chegou e foi lá fazendo alguma coisa. Porque a pessoa tinha de querer. Nós temos de querer.
Aí a pessoa dizia o que estava esperando de Cristo. A pessoa estava lá justamente para que Cristo fizesse alguma coisa por ela. Geralmente pessoas com problemas materiais, que é a nossa aflição também hoje em dia no mundo material, né? E depois que a pessoa recebia, né, a ajuda de Jesus, o cego enxergava, o aleijado andava, ele dizia: vá, não peques mais, vá e siga seu caminho, né? Quer dizer, vá e mude a sua condição de ser. Agora, dificilmente, isso daí eu digo, né? Dificilmente todos faziam isso. Porque nós pedimos, aí nós recebemos a ajuda da espiritualidade, depois continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos. Então, por isso Jesus perguntava o que você quer, e depois ele, no final ele dizia: vá e não peques mais. Sabendo que eles iam pecar, lógico. Se estamos aqui na Terra, desde a antiguidade, é porque temos muito a aprender. Muitos de nós, a maioria de nós, ou praticamente todos nós, viemos até de outros planetas, que entraram num estágio de melhoria, de regeneração, e nós não acompanhamos, né? E aqui na Terra ainda estamos na ilusão, porque nós nos achamos tão bonzinhos, né? Estamos na ilusão. Eu tiro por mim, porque quando isso antes da doutrina espírita, antes de ler muito, de ouvir muito, eu ouvia falar do mundo de transição, né? Nossa, a Terra vai entrar num período de transição. Então, isso vai ser no 3º milênio. Então, a gente já ficava tanto que muitas pessoas achavam que nós íamos dormir na noite do Réveillon, né? Depois de toda aquela festa do Réveillon, no dia 1º de janeiro de 2001, o mundo estaria diferente. Nós já estávamos no mundo de regeneração. Olha a nossa ilusão. Achamos que fosse ser assim, de repente. Dormimos, né, depois da festa, todo mundo feliz, a família reunida. Então, no dia 1º de janeiro de 2001, tudo diferente. A Terra entrou no mundo, né, nos mundos regenerados. Engano, porque a Terra vai entrar num período de transição, ela já está num período de transição, em que ela só vai entrar na regeneração quando nós nos regenerarmos, quando a humanidade melhorar. Enquanto não melhorar, vamos ficar aí no mundo de provas e expiações. Então, a doutrina espírita não te dá ilusão, ela te mostra qual é o caminho. Você. Não vai ser o outro que você critica, não vai ser a sua família difícil, o cunhado, o filho, né? O pai, a mãe que não dá sossego. Então, não é. Somos todos nós. Nós não estamos aqui por acaso. E não estamos reunidos na mesma família também por acaso. É o que os espíritos nos contam. Então, eles estão aqui o tempo todo nos alertando, nos orientando e também nos consolando. Isso é simples de tudo. Aí o que a gente faz? Complica tudo, né? Nós entramos em disputas por conta ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Entramos em disputas, nos preocupamos com coisas materiais, em juntar coisas, em ter o carro do ano, em ter a casa melhor, em mostrar para o outro que eu posso, e mostrar para o outro que eu faço, e lá faço isso, faço aquilo, que não precisaria. Porque essa matéria aqui vai acabar. O que vai permanecer são os nossos espíritos, que são imortais. Tá? Então, eu reuni aqui algumas coisas, né? Dessa frase, ninguém voltou para contar, à luz da doutrina espírita, que é pura e simples. A vida continua, nós estamos aqui, né? Poucos encarnados,
mas essa sala está cheia de desencarnados. Porque eles estão, muitos são trazidos, né, que aceitam ser trazidos, que eles querem aprender, porque eles falharam aqui como nós estamos falhando. Então eles querem ouvir, eles querem ser lembrados, eles querem aprender e mudar como nós também queremos. Nós ainda não sabemos como, mas nós temos a doutrina espírita reveladora que Jesus nos prometeu quando estava aqui na Terra, que Ele iria, mas que Ele traria o Consolador. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades e fazer tudo com a simplicidade que a doutrina nos mostra. É isso que eu quero para mim e para os meus companheiros de jornada. Gente, não vamos complicar, não vamos misturar as coisas, é tudo muito simples. Porque é da humanidade fazer isso mesmo, a gente mistura tudo, a gente complica tudo, depois a gente não sabe como foi, como chegou naquele ponto. Quantas vezes você fala assim, nossa, por que a conversa chegou aí, nesse ponto, por que chegou na briga, às vezes, né? Nossa, briga em família, por que chegou nesse ponto? Você nem lembra, mas é que muita coisa foi sendo inserida ali e você não sabe nem como, por que chegou nesse ponto? Nossa, eu estou tão infeliz no trabalho, nossa, mas porque eu gostava tanto de trabalhar aqui. No início era tão bom, agora não me entendo com ninguém, não estou gostando do que estou fazendo. Às vezes fica mudando de trabalho, vai encontrar o mesmo tipo de pessoa, nós somos todos parecidos aqui. Não importa o lugar que você esteja, você tem que fazer a sua parte, né? Primeira coisa, respeitar o outro. E tolerância, que é uma coisa que eu não tenho ainda. Estou exercitando a tolerância, a paciência, né? Mas eu gosto de pessoas e eu acho que nós temos que crescer junto. Nós não estamos aqui juntos para ninguém ajudar o outro. Nós temos que dar as mãos e caminhar junto. E caminhar orientados pela doutrina que nós escolhemos. Felizmente, que nós já estamos aqui, não estamos naquela ilusão ainda de céu e inferno, de purgatório, porque depois, quando era céu e inferno só, mas depois tem aquele que paga as indulgências, né? Tem aquele que as pessoas oram por ele, o que nós vamos fazer? Então criou-se o purgatório. Esse foi o que nós aprendemos, né? A maioria de nós na nossa infância. E depois aqueles que são bons vão lá para o céu, um lugar onde você fica lá venturoso, né? Onde você fica ouvindo anjos tocando harpa. Já pensou você ficar tantos anos lá sem fazer nada, ouvindo anjo tocar harpa, e chegar uma hora que você ia cansar. Eu acredito nisso. Então, quando eu era criança, eu ouvia isso, eu questionava minha mãe. E minha mãe, eu questionava muito minha mãe quando eu ouvia algumas coisas assim, que logicamente, como a maioria, eu vim de um berço católico. Minha mãe, como uma pessoa muito boa, com muita fé, né? Ela nunca questionou ninguém, minha mãe foi um exemplo. Eu não segui, mas eu lembro dos bons exemplos dela. E ela falava para mim, são os mistérios de Deus. Eu tinha dó, depois que eu cresci, eu fiquei com dó da minha mãe, porque como eu sou hoje, eu era criança, eu já vinha assim, né? Porque você é criança, cresce, você já vem assim. Então eu questionava muito, porque eu já tinha as minhas dúvidas. Então meu destino seria a doutrina espírita de qualquer forma. Porque desde criança eu questionava a minha mãe, ela não sabia o que me responder. Depois que eu cresci, eu falava, coitada da minha mãe. Então ela não tinha como responder, ela dizia que eram os mistérios de Deus. Mas para mim não era para ter mistério. Queria saber, até hoje eu quero saber as coisas, né? Então eu falo, minha mãe maravilhosa, hoje ela sabe, né, de tudo, né?
já esteve nessa casa, né, que eu tive assim, notícia dela uma vez só, que ela veio para acompanhar a minha irmã, que eu acredito nisso, porque nós estávamos reunidas aqui e uma companheira nossa disse que minha mãe estava aqui, falou inclusive o nome dela. E eu falei, nossa, fiquei surpresa. Aí minha irmã desencarnou naquela noite. Então eu acredito que ela estava aqui na Terra para acompanhar minha irmã. Então olha quanta coisa linda que você pode saber e determinadas religiões te tiram isso, né? Outro diz o espírito é um demônio, a sua mãe que está lá é um demônio, chama de demônio. Então nós somos privilegiados por crer que somos pessoas, não importa a condição que estamos no momento, encarnado ou desencarnado. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos lá. E os que estão lá, que têm uma visão melhor que nós, e muitos esclarecidos já, iluminados, né? Sob a batuta de Jesus. Jesus é da categoria dos Cristos, né? Cristo é uma categoria de espíritos altamente iluminados. Então Jesus é da categoria dos Cristos, incumbido do planeta Terra, que se fez na carne para nos dar o exemplo. Nasceu aqui, então ele veio dar a palavra dele. E agora continua nos orientando com uma gama de espíritos iluminados para nos ajudar, nos orientar. Então nós temos que dar muita atenção a isso. Nós somos privilegiados. Nós não estamos sozinhos, né? Então, muitos voltam com suas experiências, como eu disse para vocês. Elas podem ser boas e podem ser difíceis, depende daquilo que você levou consigo. Então nós estamos aqui para nós termos boas experiências quando retornarmos à pátria espiritual. Daí veio, antes de Jesus, nós tivemos Moisés, né? Vou voltar um pouquinho lá em Moisés, porque Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, que na época do povo hebreu lá, era o que precisava, porque o povo estava, por isso que eu falei, nós inventamos tanta coisa que depois a gente se sente perdido, e não é só uma pessoa, é o povo todo perdido. Moisés trouxe um código moral para o povo, né? Os 10 mandamentos, acho que todos conhecem. Quem não se lembra, de vez em quando eu volto lá, porque a gente tem que voltar para ver as coisas, né? Os 10 mandamentos, a maior parte das religiões aceitam, né? E falam sobre os 10 mandamentos, um código moral que Moisés trouxe ao povo daquela época e que está atual até hoje. Aí veio Jesus, né? Que disse, aí Jesus, além do código moral de Moisés, disse: o meu reino não é desse mundo. E por que ele disse isso? Porque o povo da época, dominado pelo Império Romano, pensava em coisas materiais. O Império Romano queria dominar tudo e todos. E Jesus. E eles tinham medo de Jesus, né? E não era para menos, porque Jesus falava o oposto de tudo aquilo que eles acreditavam e faziam. Jesus fazia o contrário. E começaram a dizer que Jesus era o rei. Então ele disse: meu reino não é desse mundo. Alguém entendeu lá? A maioria não estavam preparados. Tanto que o crucificaram. Ai, mas fizeram uma maldade. Mas naquela época, imagina como era o povo daquela época. Eu me lembro que teve um filme do Mel Gibson, né? Eu acho que algumas pessoas, não sei se todos assistiram,
que teve uma crítica muito séria, porque o pessoal estava dizendo que o filme foi muito violento. Mas como vocês imaginam que era o povo na época de Jesus? Se hoje, 2025 anos depois de Cristo, nós vemos coisas aí que você fala, gente, você imagina naquela época, antes dele vir, antes dele deixar a palavra e antes das pessoas acreditarem. Então é um filme chocante, mas é para chocar mesmo. Eu gosto quando as coisas chocam, porque você vai começar a refletir, nossa, eu preciso ser bom. Nossa, será que eu estava lá naquela época, né? Fazendo isso daí? Você começa a pensar, você reflete. Então você já sabe que é errado. Tem pessoas que ainda não sabem. Infelizmente, ainda hoje tem pessoas que não sabem. Daí, Jesus disse também, que está lá no Evangelho, no capítulo 3, né? Através de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele também disse naquela época, alguém entendeu? A maioria não. E muitos hoje ainda não entendem e não aceitam. Aceitam céu e inferno, lugar de venturas e lugar de sofrimento eterno. Mas se você acredita que Deus é Pai de todos, que pai condenaria um filho à eternidade no sofrimento? É só pensar. Então a doutrina espírita veio reforçar que não é bem assim. Isso é um consolo. Como uma mãe ficaria feliz? Ai, eu tive meu filho que era terrível. Ai, mas a mãe era tão boazinha, foi lá para o céu, o filho foi para o inferno. Nossa, a mãe está felicíssima lá no céu, não está? Então, olha o consolador que Jesus prometeu, né? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, ele não mudou o Evangelho dos apóstolos, né? Não foram só os apóstolos, né? Nós tivemos Lucas, que era um médico, ele não conheceu Jesus. Ele fez pesquisas com as pessoas que estiveram com Jesus e escreveu o Evangelho dele, né? Segundo Lucas, ele não conheceu Jesus, mas ele conheceu a mãe de Jesus e alguns apóstolos. Visitou os lugares que Jesus esteve. E temos Paulo também, que também, se tivesse encontrado com Jesus, seria o primeiro a ter mandado para a cruz, porque ele era intransigente, um romano, né, intransigente, e que se converteu na estrada de Damasco, porque Jesus apareceu para ele. Logicamente ele era uma mediunidade, Jesus já tinha desencarnado, e perguntou por que ele o perseguia. Porque ele perseguia os seguidores do Cristo. Temos um livro, né, na doutrina espírita chamada Paulo e Estevão. Quem não conhece, maravilhoso, que conta essa história de Paulo, da conversão de Paulo. Temos um livro há 2000 anos que fala sobre Jesus, né? Então nós temos uma vasta literatura que nos orienta, nos esclarece e nos conforta, tá? Aí, quando Jesus partiu, disse que ia deixar o Consolador. Aí demorou, né? Porque o povo tem que estar preparado. Algumas coisas foram ditas, a maioria não entendeu. Aí veio o Consolador com a revelação espírita. E olha como a espiritualidade, eles nos abordam de uma forma assim diferente. Todos aqui acho que já ouviram falar das mesas girantes. As mesas girantes foi um movimento, né, que aconteceu em maior intensidade na Europa, mas na realidade ela começou, tiveram conhecimento
que as primeiras mesas girantes iniciaram-se nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Então, pessoas que eram médiums, né? Naquela época não se falava em medium, não existia, né? Mas sempre existiram médiums. Moisés era um médium, né? Tanto que ele recebeu o decálogo lá. As pessoas colocavam as mãos sobre a mesa e faziam perguntas. E os espíritos respondiam com movimentos da mesa. E olha como é interessante, que eu me lembro quando eu era mocinha, esse das mesas girantes virou uma febre, principalmente em Paris. Porque aí virou uma brincadeira. Nas reuniões sociais, né? As pessoas se reuniam para fazer perguntas na mesa. Mas algumas pessoas levaram a sério. A maioria brincava, mas sempre tem aquele que, orientado pela espiritualidade, que qual o objetivo dos espíritos fazerem isso? Para as pessoas começarem a crer na continuidade da vida. Que do outro lado tinham espíritos, seres, né? Tinham seres que podiam se comunicar. E é engraçado que eu estava dizendo, quando eu era mocinha, surgiu, né, na época, não tinha rede social, não tinha nada, a gente tinha pouca coisa para fazer. Aí o que a turma fazia? Se reuniu, começou uma história de um copo. Alguém sabe da história do copo? Era um copo. A semelhança das mesas girantes, as pessoas faziam pergunta para o copo, né, Elisete? Você conhece essa história. E o copo, eu nunca participei dessa do copo. Então não sei como era, mas diz que o copo girava, ia nas letras, alguma coisa assim, e formava palavras, né? Mas tinham espíritos ali manipulando. Não sabemos, provavelmente já não eram espíritos evoluídos, eram espíritos brincalhões. Porque se você é brincalhão aqui, não leva nada a sério, você vai partir não levando nada a sério e querendo brincar. Você vê uma turma brincando, você vai lá no meio, né? Mas eu participei uma vez, vou contar uma história para vocês, eu falo demais, tá, gente? Vou contar para vocês de uma história, esse daí eu participei. Do copo eu não conhecia na minha juventude, mas depois eu já era uma mulher, né? Trabalhava no Liceu Noroeste, foi quando eu vim para Bauru. Tinha uma turma lá que apareceu com uma Bíblia e uma chave no meio. Então você pegava uma Bíblia, a Bíblia mesmo. Olha a leviandade, a infantilidade. Pegava uma Bíblia, colocava uma chave, amarrava com um barbante bem firme, segurava nessa Bíblia e a Bíblia respondia sim ou não, não tinha letra. As respostas eram sempre sim ou não. E eu vou confessar para vocês, desse eu participei uma vez. Porque a turma toda estava participando, eu estava lá no meio, não tinha o que fazer, né? Vamos brincar, para nós era brincadeira, eu não tinha noção da doutrina espírita, sabia que tinha, confundia tudo, como muita gente confunde até hoje, mistura religião espiritualista com doutrina espírita, tá tudo bem. Naquela época eu não pensava nisso. E eu teve uma colega que ficou de mal de nós todos, naquela época a gente ficava de mal também, né? Tinha o que fazer, vamos ficar de mal. Hoje em dia cada um pega seu celular, ninguém briga com ninguém mais, né? Não dá tempo, tem muita informação, cada um tem o seu celular, mas naquela época a gente ia conversar, e quando a gente conversa muito a gente briga. Então a colega ficou brava porque ela namorou um rapaz durante muitos anos e depois o rapaz se casou com outra. E ela continuou sendo amante dele. Então a gente não concordava muito, mas ela tinha a esperança dele separar da esposa, que ele se casou porque a moça engravidou, e ficasse com ela. Por isso que ela continuou o relacionamento com ele. Ela perguntou para a Bíblia se ele ia ficar com ela ou não. A Bíblia respondeu que não. Então tinha um espírito ali realmente que já sabia. E ela ficou de mal, mas olha como é a vida. Ela foi trabalhar na Alemanha, ficou desencantada, foi trabalhar de babá na Alemanha.
e se casou com o amigo do patrão. E aí encontrei-me com ela alguns anos depois, ela com o marido e o filho, um alemãozinho a cara do pai, porque ela era morena, do cabelo cacheado, e o menino era a cara do pai. E ela me pediu perdão. E eu falei para ela, nunca mais eu fiz aquela brincadeira, porque eu caí na real que existiam espíritos ali dando resposta. Depois que aconteceu tudo isso, que ela saiu magoada com todo mundo, porque ela recebeu uma resposta que não era a que ela queria. E ela me pediu desculpas, e eu falei que eu não fazia mais isso, nem lembro se já estava na doutrina espírita, não. Então isso daí é um depoimento para vocês saberem como a gente comete erro quando a gente não sabe. E como a gente pode se reformar e mudar o procedimento quando você tem conhecimento. Então é isso que eu trouxe hoje, é para nós conhecermos a doutrina espírita e refletir a luz da doutrina espírita, na simplicidade da doutrina espírita. O Espírito de verdade, então, veio e deu a mensagem dele no Evangelho, né? Dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Olha a importância da instrução. Se você não pode praticar e fazer certo aquilo que você não conhece, né? Em mensagem que foi ditada em 1860 em Paris, que Kardec inseriu no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso aí está tudo passando lá, eu vou ler lá que aí vocês acompanham, né? Daí veio a doutrina espírita, que são 3 pilares. A ciência, né? Ela está baseada na ciência. A doutrina espírita nunca negou a ciência. Nunca. Os espíritos, os mensageiros de Cristo nunca contrariaram a ciência, tá? A filosofia, né? Você estudar, refletir a luz da doutrina espírita, mas a sociedade humana, tudo que se refere a nós, e a religião. A doutrina espírita busca compreender a existência através da ciência, investigando fenômenos mediúnicos. O que acontece conosco é importante. Aqui na matéria são N situações e nós não sabemos tudo. Eu creio que não exista ninguém encarnado aqui na Terra que saiba tudo. Pode ser a pessoa mais inteligente. Às vezes ele não sabe fritar um ovo. E a comunicação com os espíritos, por meio da filosofia, questionando a natureza da vida e do homem. E através da religião, buscando a evolução moral e espiritual através da prática do bem e da fé em Deus. Outro ponto que a doutrina espírita nos incentiva é a prática do bem, porque a partir da prática do bem você vai praticar também o amor ao próximo. É fácil ter amor ao próximo? Às vezes não. Nós amamos o próximo que é muito próximo, né? O pai, a mãe, o filho, o irmão, né? E tem muitos que nem isso, porque são espíritos que estão se reencontrando em família. E quantos dentro da mesma família até dizem se odeiam. Daí Kardec, já falei isso para vocês sobre as mesas girantes, né? Mas aí ele diz assim nas obras póstumas dele, né? Que foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixaram lugar para qualquer dúvida. Minhas ideias estavam longe de se acertar, mas ali havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. O Kardec era um estudioso,
né? Então, nada para ele passava sem que ele estudasse, né? Pensasse, refletisse. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que prometia a mim mesmo estudar a fundo. E ele estudou, ele se correspondeu, porque o fenômeno das mesas girantes estava acontecendo no mundo inteiro. Não era como agora, que tudo acontece instantaneamente. Então, vocês imaginem o trabalho que ele deu para se corresponder com mais de 1000 médiuns no mundo todo. E analisar todas as respostas das perguntas que ele fazia, para ver se elas tinham a resposta parecida. Porque verdade é verdade em qualquer lugar. Então, ele analisava e descartava aquelas que não tinham sentido, mas aquelas que tinham fundamento na pergunta dele e parecidas umas com as outras, ele considerou verdade. E com isso, ele reuniu 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de Kardec. Com perguntas, é um livro de perguntas e respostas. Então, quem não conhece, também muito esclarecedor. Aí, como eu disse, Kardec organizava o material coletado em uma estrutura lógica e coerente, criando perguntas e respostas, né, que abordavam questões fundamentais da vida e do universo. O livro foi organizado por tópicos, finalizando 1019 perguntas e respostas que abordavam diferentes aspectos da doutrina espírita. Lembrando que naquela época não chamava doutrina espírita ainda. Como ele era só um estudioso, ele organizou porque chamou a atenção dele. Ó, tem pessoas aí mexendo nessa mesa, né? Movimentando essa mesa. Kardec utilizava uma metodologia rigorosa para selecionar e analisar as mensagens mediúnicas, buscando coerência e a verdade em cada uma delas. Ele analisava o conteúdo das mensagens recebidas de várias partes do mundo, buscando por incoerências e erros, e as revisava para garantir que refletisse a verdade e a coerência do conhecimento espiritual. O objetivo era construir uma obra que fosse um guia para o conhecimento espiritual, baseando-se na lógica e na verdade do conhecimento transmitido pelos espíritos. É lógico que Kardec também não estava aqui e começou esse trabalho por acaso. Ele foi preparado pela espiritualidade. Aliás, todos os que se propõem a um trabalho é preparado na espiritualidade. Pode ser um trabalho espiritual, às vezes até um trabalho para o bem da humanidade, um trabalho físico, né? Que as pessoas às vezes negam, mas nada é por acaso, tudo acontece primeiramente lá. A pessoa vem preparada para isso, porque senão como que do nada assim, né? Difícil. Aí muitos, né, depois da doutrina espírita organizada, aí passou a ser conhecida, muito combatida, né? A Neuza ainda conta algumas experiências. A Neuza que é do século, né? Nós todos acho que somos do século, e tirando a criancinha ali, acho que praticamente nós todos somos do século e do milênio passado, né? Mas era muito combatida, né, principalmente pela Igreja Católica, que era dominante na época, que dominou a Terra durante muitos milênios, né? Foi combatida, mas nada que é de Deus é em vão. A doutrina espírita resiste e ela depende de nós para que ela continue com a sua essência. Eu falo muito essência porque eu acho que ela é muito pura e muito simples.
a essência da doutrina divina, né? Daí nós temos, né, muita coisa aconteceu, aí chegou, felizmente no Brasil, né, nós vamos saber por quê também, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Quem não conhece a história dele, né, tem muitas publicações sobre a história dele, a vida dele, fatos que não sei se são verdadeiros, se são atribuídos a ele, nem são, né, porque o povo, né, ele nasceu então em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, faltou o 0 lá, e desencarnou serenamente por causas naturais no dia 30 de junho de 2002 em Uberaba, Minas Gerais também, eternizando um legado genuíno de amor ao próximo. Eu acho que, pelo menos eu não conheço, nós temos muitos médiuns, muitas pessoas, não só médiuns, de outras religiões também, pessoas maravilhosas, católicos, evangélicos, fazendo grandes trabalhos por aí, fazendo muita coisa boa, trazendo muito conforto a muitas pessoas. Mas nós temos o nosso Chico Xavier, que assim, na minha visão, foi assim, a pessoa que é um exemplo que eu não consigo nem vislumbrar ainda ser parecida com Chico Xavier, não consigo ainda me ver lá, né? Então quem conhece a história dele, a obra dele, sabe. O médium publicou mais de 450 obras literárias, com todo o lucro destinado à caridade, sem jamais ter se apropriado de ganhos financeiros provenientes de sua lavra mediúnica. E eu vou dizer para vocês, o ano passado nós estivemos com um grupo de um seminário que eu faço, nós estivemos na casa de Chico Xavier, a casa onde ele morou e desencarnou. Simples, pensa um lugar simples, aquele quartinho simples, o quartinho deve ter uns 2 metros, deve ter uns 5 metros quadrados, se for muito, com as coisinhas dele, muito simples, que ele fala que o único luxo, o único que a gente fala, era a peruca que ele usava, porque ele não gostava de ser calvo, um direito dele. Mas isso não fez com que a obra dele diminuísse nada, porque não importa aquilo que você tem externamente, o que importa é o que você tem internamente, que é o que a gente tenta esconder. Nós tentamos esconder muita coisa interna, tem coisa que eu tenho vergonha de confessar para mim mesma, mas está ali. Então nós estivemos na casa do Chico Xavier, e quando você adentra, assim, já no quintal, você sente uma atmosfera diferente. Você entra na casa dele, vê aquilo tudo sendo, e você pergunta, nossa gente, para que eu fico trabalhando tanto, lutando tanto para ter dinheiro, para ter isso e aquilo? Não precisa. Não é esse o nosso objetivo, não é isso que Deus espera de nós. Aqui na Terra nós estamos numa ilusão tão grande, por isso que nós demoramos para evoluir, né? Então tudo bonitinho, arrumadinho, porque virou um museu. E um senhor que estava lá, que eu acredito nisso, ele falou assim, vocês ficaram tão animados, o senhor sabia que nós iríamos, o horário que nós iríamos chegar mais ou menos, tinha o filho dele que chama, esqueci o nome do moço, um moreno, né? Ele nos recepcionou junto com outro senhor que disse para nós, Chico sabia que vocês vieram e ele está aqui para recepcioná-los. Aí pronto, nós já começamos a chorar, já foi aquela coisa. O Carlos começou a cantar do nada, sabe? Começou a cantar, ele falou, eu fiquei depois com vergonha, ele foi abaixando o tom de voz, ele falou, mas me deu uma vontade de cantar. O Carlos é o nosso tenor de estimação, né, Deus? Maravilhoso, vai cantar lá na feira do CPP que a Neuza falou. E o Carlos falou, gente, me deu uma vontade de cantar do nada. Ele falou, comecei a cantar do nada, sabe? Porque nós recebemos, acho que aquela vibração tão boa,
que você não sabia nem como agir lá. Eu senti isso. E todos sentiram. Porque nós estávamos muito felizes de estar lá. Não o conhecemos, né, encarnado, mas sabemos que desencarnado ele está conosco sempre que nós nos ligarmos a ele. Por meio de seu trabalho com a espiritualidade, alicerçou milhares de pessoas doando os direitos patrimoniais adquiridos através dos livros, sendo esses investidos na fundação ou manutenção de instituições que viabilizam auxílio material e espiritual. Porque nós aqui encarnados, nós precisamos dos recursos materiais. Nós não sobrevivemos sem dinheiro, nós não sobrevivemos sem um abrigo, né? Abrigo às intempéries. Nós precisamos disso aqui na matéria. E tem alguns que não têm condições. E não vamos julgar por quê. Não nos cabe julgar por quê. Mas se nós podemos, vamos ajudar. É o que a nossa casa aqui faz, né? Nós temos aqui nossas irmãs, eu falo, eu reconheço, faço pouco, mas as amigas que eu tenho aqui são maravilhosas, né? São assim um exemplo. Além de centenas de livros e mensagens, ele psicografou também milhares de cartas que consolaram famílias enlutadas em função do desencarne de entes queridos, principalmente as mães cujos filhos, né, em criança, jovens, muitos jovens, elas no desespero ficaram sabendo que Chico escrevia a carta, aí virou As Mães, tanto que tem um filme chamado As Mães de Chico Xavier. Elas iam até Uberaba para receber mensagem dos filhos. E os filhos, muitos tiveram autorização de vir e mandar cartas consoladoras, consolando famílias, né, principalmente as mães, com detalhes íntimos que só eles sabiam e que as mães saíam de lá totalmente convencidas de que seu filho estava vivo na espiritualidade. Tá? Maravilhoso, né, gente? Aí Francisco Cândido Xavier escreveu seu primeiro livro. Nossa, imagine o primeiro livro de Chico Xavier. Coitado, foi combatido de todas as formas, né? As pessoas não entendiam, não entendem, muitos até hoje ainda combatem, né? Que chamou-se Parnaso de Além Túmulo. O primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, médium que veio a tornar-se um dos maiores e mais respeitados divulgadores da doutrina espírita do mundo. E ele é nosso, né? Ele era nosso, né? Agora ele é do mundo mesmo, ele sempre foi do mundo, né? A serviço da espiritualidade superior, com um grande número de obras editadas. Parnaso de Além Túmulo, ditado por 56 poetas da língua portuguesa, brasileiros e também poetas portugueses. É preciosa coletânea, quer pela variedade de temas, quer pela superior inspiração, apresentando uma das provas subjetivas mais robustas em favor da sobrevivência da alma após a morte. Humberto de Campos, escritor, naquela época Humberto de Campos era encarnado. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, teve um papel importante no lançamento e recepção do livro Parnaso de Além Túmulo. A obra gerou grande discussão no meio literário. As pessoas não acreditavam que tinham sido espíritos e às vezes até conhecidos, né, porque tinham sido poetas brasileiros, né, escrevendo depois de morto, né? Então, imagina o que aconteceu naquela época, imagino. Né? Então, a obra gerou grande discussão no meio literário e Humberto de Campos, entre outros imortais da academia, expressou sua opinião sobre a legitimidade das autorias, porque os poetas escreviam no seu estilo, no estilo que ele usava quando era encarnado aqui, que ele tinha quando era encarnado.
Aí Humberto de Campos partiu para a espiritualidade, né? Esse livro Parnaso de Além Túmulo foi editado, foi lançado em 1934 e Humberto de Campos desencarnou em 1938, se eu não me engano. Daí o Humberto de Campos começou a mandar mensagem pelo Chico Xavier. A gente já era amigo mesmo, né? O Chico Xavier era amigo do pai dele, ele foi criado ali junto com o Chico. Então já tinha aquela sintonia. Aí o Humberto de Campos começou a escrever na espiritualidade através do Chico Xavier. Começou a psicografar mensagens do Humberto de Campos. E Humberto de Campos, né, escreveu um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vocês viram que nós nascemos aqui no Brasil por acaso. Eu sempre digo que nós somos privilegiados. Olha que maravilha. Aí foi o livro então psicografado por Chico Xavier através do espírito Humberto de Campos. Nesse livro, né, explica a missão da pátria brasileira como coração espiritual da terra. Fato evidenciado pela espontânea acolhida que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec teve em nosso país. O Brasil é o país que tem o maior número de espíritas, da doutrina espírita, né? Não espiritualista tem muito mais, mas que se consideram espíritas da doutrina espírita, nós temos que saber separar isso. Doutrina espírita com religiões espiritualistas. Então, a acolhida é espontânea. Nós todos estamos aqui espontaneamente. Alguém veio aqui obrigado? Não. Nós viemos ouvir sobre a doutrina espírita espontaneamente. E por esse Brasil todo, principalmente às sextas-feiras, pelo menos todas as pessoas que eu conheço de outras casas falam, mas lá tem palestra na minha casa, na casa que eu frequento. Então, muitos grupos reunidos em torno da doutrina espírita, espontaneamente, isso é maravilhoso. Apesar da maioria de nós ter vindo pela dor, nós continuamos por amor. Então, concitando o povo, né, a prática do Evangelho de Jesus, a fim de irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. E esse encontro que nós fazemos aqui com outros irmãos que não estão na matéria, nós aqui imbuídos nesse espírito de fraternidade, que nós estamos aqui num encontro fraterno, nós criamos vibrações que vão para outras partes do mundo, onde é necessário, porque nós sabemos o que está acontecendo de mal aí no mundo também, e eles precisam de cada um de nós, por eles mesmos. Se eles não sabem fazer, nós temos que fazer por eles e ajudá-los. Daí aparece Emmanuel, né? Eu gosto do Emmanuel porque ele é bravo, né? Diz que ele está encarnado, está todo mundo querendo saber quem é, mas não importa, gente, saber onde está, se já foi, se ainda está aqui, se está encarnado, está desencarnado. Ele deu o recado dele. Todo mundo fica querendo saber quem é, porque ele disse que quando o Chico Xavier fosse, ele ia voltar. Então fica todo mundo agora, nossa, Chico Xavier foi em 2002. Ele disse que uns 10 anos, 20 anos depois, não sei, 10 anos depois ele viria. Não sei quantos anos depois, então fica todo mundo querendo saber, mas isso não importa, ele está fazendo o trabalho dele, tanto encarnado quanto desencarnado. Com certeza, se ele estiver encarnado, ele está fazendo alguma coisa boa, porque era um espírito que às vezes era muito duro com o Chico e com a gente também, né? Mandava umas mensagens assim, para dar uma chacoalhada. Às vezes nós precisamos levar uma chacoalhada. Então eu gosto muito dele por causa disso, que eu adoro dar umas chacoalhadas também e gosto de receber umas chacoalhadas, desde que a chacoalhada tenha fundamento. Senão eu brigo também, né? Briguenta, né, Vanessa? Então é muito bom você levar. Então às vezes ele dava umas chacoalhadas. Então, mentor espiritual do Chico Xavier, né? Nós temos a figura dele que se apresenta como um romano, né? E ele seria autor de várias obras, ele é, né, o autor de várias obras psicografadas por Chico Xavier,
que o descrevia como um guia e orientador espiritual. Emmanuel é visto como um espírito de elevada evolução que teria desempenhado papéis importantes em diversas encarnações, incluindo a de Públio Lentulus, um senador romano nos tempos de Jesus. Olha a turma de Jesus aí, gente, né? Voltando, né? E voltando esclarecidos. Muitos, né? Aí nós temos notícia que Públio Lentulus escreveu uma carta ao imperador Tibério descrevendo as características de Jesus, que são essas características que nós imaginamos até hoje, né? E descreveu, eu não coloquei aqui o teor da carta, mas aí vocês, hoje em dia nós não podemos falar, como que eu vou ver isso? Está tudo liberado, gente. Está tudo liberado, tem muita coisa ruim liberada, mas tem muita coisa boa também, depende daquilo que você quer. Eu vou passar mais rápido porque é o que eu falei, o assunto é extenso. Historiadores afirmam que foi encontrada no arquivo do Duque de Cesarino em Roma uma carta atribuída a Públio Lentulus, que foi enviada de Jerusalém ao imperador Tibério César para informá-lo dos acontecimentos na Palestina. E é nessa carta que ele descreve Jesus e fala que ele era tão perfeito como a mãe dele, que era bonito, né? Então, já pensou? E a gente lá, né, Vanessa? Não podia ser amiga dele, né? A gente gosta de estar com gente bonita, né? Podia ser amigo, mas o que nós fizemos? Não acreditamos nele, né? Aí veio André Luiz. André Luiz hoje, né? Acho que o mais estudado por nós, porque o André Luiz se apresentou em Chico Xavier em 1943 e através dele relatou suas experiências no plano espiritual. André Luiz falou dele, do que ele estava fazendo, como foi a chegada dele, como ele foi socorrido, o que ele passou lá e o trabalho que ele começou a fazer, as orientações que ele fez para nós, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que nós podemos evoluir. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, tanto dos encarnados, que foi Moisés, Jesus e tantos outros, como os desencarnados, são todos para nos orientar, nos dar de servir de guia mesmo, né? Então começou, né? Ele começou lá no nosso lar, muita gente assistiu ao filme, né? Dessa coleção dele, que eu vou passar para vocês os livros, o teor de 2 livros já se tornaram filme, que foi O Nosso Lar e Os Mensageiros. As obras de André Luiz, escrita por Chico Xavier, abordam diversos temas relacionados ao espiritismo, como a vida após a morte, a importância da evolução espiritual, o trabalho dos espíritos superiores e a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é obra essencialmente sua, é nossa. Ninguém vai pagar nada pelo outro. Ninguém vai sofrer nada pelo outro. Alguns que já estão despertando falam assim: os filhos vão pagar pelos erros dos pais. Não vão, não. A pessoa nasceu assim porque está pagando o pecado do antepassado lá. O antepassado era ele mesmo, né? O livro Nosso Lar, que é um dos mais lidos, né? É considerado fundamental no estudo do mundo espiritual por apresentar descrições e evidências da vida após a morte, com André Luiz narrando sua experiência em uma colônia especial. Faz parte da coleção No Mundo Maior, que tem 13 livros que estão descritos ali, Nosso Lar, Mensageiros da Luz, e é essa coleção que nós estamos fazendo um seminário todas as terças-feiras, né? Estudando esses livros, discorrendo sobre ele, trocando informações com a mediadora Renata. Aí eu coloquei aqui para finalizar que eles voltaram para contar mensagens de grande interesse público no Brasil e no mundo. Nós temos eu coloquei essa aqui porque foi o único acontecimento que teve.
um rapaz foi inocentado da morte do amigo por causa, né? Por causa não, a carta que ele psicografou embasou o júri e o juiz para inocentar o amigo, né? Então, um estudante que em 1976, na cidade de Campinas, matou casualmente seu inseparável amigo, num caso conhecido como roleta russa. Nós já ouvimos várias tragédias a respeito disso, né? E que comoveu a opinião pública. Foi absolvido pelo juiz da 6ª Vara Criminal, que considerou o delito não enquadrado em nenhuma das sanções do Código Penal brasileiro. O juiz diz em sua sentença que temos que dar credibilidade à mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, anexada aos autos, onde a vítima relata o fato isenta de culpa ao acusado, discorrendo sobre a brincadeira com o revólver e o disparo da arma. Esse relato coaduna com as declarações prestadas pelo réu quando de seu interrogatório. Então, a carta dizia exatamente o que o réu descreveu no seu interrogatório. Em suas alegações finais, o advogado relata que, enquanto familiares da vítima manifestavam contido sentimento de rancor, a vítima desencarnada envia mensagem de tolerância e magnitude espiritual, inocentando o seu amigo e dizendo que ninguém teve culpa do seu caso. Tudo através do renomado médium Francisco Cândido Xavier, cuja autenticidade foi proclamada, inclusive pelo representante do Ministério Público. O magistrado considerou que a provocação da brincadeira foi da própria vítima, que esvaziou o tambor de revólver, porque ele apontou para o amigo e atirou. Só que restou uma bala que, quando o amigo pegou a arma, por acaso a arma disparou, ainda tinha essa última bala e atingiu ele, né? Então, por ironia do destino, tinha uma bala. Eu li, né, o juiz foi entrevistado e ele disse que não foi a carta o motivo, não foi especificamente a carta o motivo da absolvição do réu, mas a carta trouxe tanta evidência que eles analisaram o caso de novo, como se essa carta ela foi anexada aos autos. Então eles analisaram novamente por causa da carta. Então, tanto o júri quanto o juiz acreditaram que realmente o desencarnado, né, que foi a vítima, o desencarnado, como se ele estivesse ali, dando o depoimento dele. Depôs a favor do amigo com coerência e exatamente como o amigo tinha falado. Nós temos outro caso, que é do Tiaminho. Não sei se alguém já ouviu falar do caso Tiaminho. Eu me lembro também, muito comentado na época. O nome dele era Hélio, né? Nasceu na capital paulista em 75. Ele era filho do Hélio e da Sayô, que tinha 2 irmãs. Ele era afável, comunicativo, e 20 dias antes de partir começou a ficar diferente. Nós sabemos que muitas pessoas pressentem a partida e ficam diferentes, ficam mais introspectivos, né? Só que a gente não presta muita atenção a isso, felizmente, né? Senão seria uma coisa louca, né? Mais quieto, triste, comia pouco e reiteradas vezes perguntou ao pai e também à genitora o que era morrer. Numa das noites que antecederam sua partida, como não queria deitar-se, o pai insistiu para que dormisse e Tiaminho recebeu. Não tem importância, pá. Ele chamava o pai de pá. Pois eu vou morrer mesmo. Na manhã do verão de 1980, desencarnou por atropelamento na rodovia Guarujá-Bertioga. Momentos antes, deram o último testemunho do seu terno amor à família. Como o trânsito na estrada não fluía, essas coisas não acontecem mais hoje, né? Nós que sabemos, né? Está cada vez pior, né?
descera do automóvel e colhera 3 flores silvestres amarelas que entregou à mãezinha e a cada uma das irmãs. Foi seu derradeiro gesto de carinho na vida física, porque logo em seguida veio um carro que sempre tem o apressado, está sabendo que o trânsito está parado, mas ele quer desviar e passar, e atropelou o Tiaminho, né? O livro Resgate e Amor apresenta 7 mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, sendo as 2 primeiras recado do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Tiaminho provavelmente não estava ainda em condições de mandar mensagem, então o intermediário dele foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Maravilhoso, né? Conhecido benfeitor espiritual. E as seguintes cartas do Tiaminho. Então o Tiaminho acabou escrevendo 5, né? O primeiro recado que o Dr. Bezerra de Menezes enviou aos genitores ocorreu 2 meses e meio após o acidente que levou o Tiaminho do convívio familiar. 6 meses e meio depois veio outro recado também do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E por que isso? Assim como Chico Xavier que escrevia, psicografava a carta dos jovens, né? Dos filhos para as mães, a família estava em desespero. Tem família que não se conforma. E o desencarnado tem consciência de que ele estava programado para ele isso. Então ele veio passar o consolo para os familiares, né? Por mais de um ano de sua desencarnação, Tiaminho escreveu a primeira das 5 cartas, né? Que definitivamente reacenderam nos pais a esperança e a alegria de viver, certo de que o filho não havia sucumbido à agressão de um automóvel, mas que ressurgia no plano espiritual para trazer a palavra de esperança ao seu pai. O pai foi o que deu mais trabalho, porque eles eram muito ligados, né? Quem conhece a história inteira, lembrando-lhe e a mãezinha que Deus não nos desampara. Aí lembra-nos ainda, Tiaminho, que as adversidades são etapas transitórias em nossas vidas, períodos difíceis. Isso serve para todos nós. Períodos difíceis, mas sempre iluminados pela bondade do Criador, que nos fortalece ante as provas, que representam meios de quitarmos compromissos de vidas anteriores. Muita coisa que nós estamos passando aqui, que você fala, nossa, para que eu estou passando isso? São provas de vidas anteriores, que nós pedimos, né? A maior parte das nossas provas, das expiações, são pedido nosso. Tiaminho nos traz pela vida mediúnica, mesmo envolvido na dor da saudade de separação, a cristalina certeza da sobrevivência do espírito. Esse é um trecho de um texto de Caio, do escritor Caio Ramacciotti. Agora, para finalizar, eu deixei uma mensagem para vocês, né? Que a leitura e reflexão sobre mensagens e obras espíritas trazem diversos benefícios, incluindo a paz interior, o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da fé. Porque não são os espíritos que fazem por nós, eles nos sustentam, nós fazemos. Então, a pessoa que vem numa casa espírita achando que a casa espírita é uma casa de milagre, vira as costas, sai daqui, esqueceu, ela está equivocada. Porque não é a casa espírita nem os espíritos que vão fazer, é você com a ajuda da espiritualidade. Eles não vão te virar as costas, mas depende de você tudo. As mensagens espíritas oferecem conforto, orientação e esperança, promovendo a reflexão sobre a vida, a morte e a existência após a morte, além de enfatizar valores como moralidade, caridade e progresso espiritual. Uma coisa que os espíritos superiores nos pedem sempre: moralidade. Isso faz parte do nosso crescimento. Enquanto você não vencer a imoralidade, as outras coisas acabam não acontecendo, fica para trás.
Na doutrina espírita, a finalidade das comunicações com os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, é a troca de ideias e informações, com o objetivo de auxiliar na evolução moral e, consequentemente, espiritual da humanidade. Muita luz e perseverança a todos na caminhada evolutiva. Então era isso que eu tinha que trazer para vocês. É uma coisa, é muito extensa, mas algumas coisas tinham que ser ditas. Ainda pensei, eu preciso me policiar porque eu falo demais. Mas eu espero que... Oi? Ainda estou no seu tempo. Não, eu espero então, que nós todos saiamos daqui fortalecidos pelas palavras e pela certeza que nós estamos aqui por isso, de que não estamos desamparados. Que Jesus abençoe a todos nós. Parabéns. Deixa eu tirar aqui, só puxar. Nós só temos que parabenizar, não é? A nossa amiga e irmã por tanto trabalho, não é? Maravilhoso, por essa preparação. E ela diz, olha, eu não me preocupei em preparar. Imagine se ela tivesse se preocupado, não é verdade? Então, parabéns, irmã Marlene. E nós ficamos muito felizes com todo esse aprendizado, E quando você falou aí, e a gente fala, por que eu estou passando isso? Eu lembro que os franceses, usam a expressão, que mal eu fiz a Deus, Às vezes nós mesmos fazemos mal para nós mesmos, E não fazemos mal a Deus, porque Deus é nosso Pai e não seria o caso, Mas nós só temos que agradecer nesse momento, desejar a todos uma boa noite e um feliz dia de amanhã.